Ela se chama Márcia. E Márcia já tem uma filhinha de 4 anos. E ela agora namora com Maurício. Ela namora com Maurício e o namoro já tem 3 meses. Márcia está encantada por Maurício. O que Maurício não disse para ela é que ele já tem sapeque-aiá fixo. Ele já tem uma mulher. E ela está crente que vai casar, vai ser primeira e única. Está completamente enganada. Quando ela chega, mostra aqui para mim. Olha que moça linda. Quando ela diz para o Maurício, meu amor, estou grávida de você, ele diz, quanto custa o aborto que eu pago? Márcia tem uma decepção. Uma decepção que fizeram esses olhos verdes e bonitos, ficarem completamente lotados de lágrimas. Márcia olhou, respirou fundo, soluçou, virou as costas e foi embora. Ela foi embora, mas Maurício insistiu para que ela tirasse a criança. Agora ela já não tem mais a surpresa da decisão do homem que ela pensou que seria para o resto da vida. A mágoa se transformou em raiva. Ela olha para ele e diz, eu vou ter o meu filho. Passa um tempo e ele marca mais um encontro. Seria o encontro definitivo. O que aconteceu? Eu volto já já. Pensa no seguinte. Pensa o que é o amor. Mas pensa, talvez eu tenha errado. Não o amor. Pensa no que é a paixão. O amor, eu sempre digo, eu comecei a dizer, o amor é a pedra lapidada da paixão. Você lapida a paixão e vai reunindo outras coisas para formar a pedra preciosa que é o amor. No caso aqui, não. O caso aqui era uma paixão. Por quê? Márcia, com uma filha de 4 anos, ela vai e conhece Maurício. Conhece Maurício e ela percebe, mostra ali os dois, por favor. Ela percebe, né? Ela trabalhava num posto, né? Ela trabalha num posto, numa loja de conveniência de um posto de gasolina, quando ela o conhece. E os dois começam a conversar, daqui, dacolá, e papapá, resumo. Os dois começam a se encantar e eles começam a ter uma relação que vai caminhando para um namoro. Até que chega o sapeque-aiá. Quando começa o sapeque-aiá, Maurício está numa alegria monstro e Márcia fica também. Ela moça bonita, ele um cara forte, e os dois vão indo. O problema é que Maurício carrega um segredo. Ele é comprometido. O que acontece? As coisas continuam, porque Márcia não sabe que ele tem um alguém. Que ela está ali só para sapecar. O que ocorre é que 3 meses depois, ela vai ficar grávida. Ela fica grávida e ocorre que ela chega, se anima e diz, caramba, eu já tenho uma filha de 4 anos. Poxa, quem sabe? E é aquela agonia que ficou dentro dela. Até que ela diz, bom,
eu tenho que conversar com o Maurício. E é natural. Ela vai e naquele momento ela fala com o coração. Ali está uma mulher grávida, apaixonada pelo homem que a engravidou, e ela fala com o coração. E o que sai do coração é: meu amor, eu estou grávida. Ela está vivendo um momento de tensão. O problema é que ele é um ignorante, além de mentiroso. O que ele faz? Ele diz: eu te dou o dinheiro, você aborta. Ela ficou paralisada como se estivesse congelada, né? Ela arrepiou, os olhos encheram de lágrimas e pela boca dessa vez só saíam os soluços do choro. Até que num determinado momento, ele insiste com ela outro dia e ela ali já transformou, né, todo aquele amor que ela tinha numa raiva absoluta, até porque ela passa a saber que ele tem outra. Ele então vai, insiste, e ela diz: vou ter o filho. Me dá a imagem dele preso, por favor? Vou ter. O que você vê aí é ele preso. E ele vai preso porque ele mata a Márcia, foge, mas não aguenta o tranco, né? Não aguenta o tranco. E ele, como eu disse, era comprometido, ele estava noivo. E aí ele vai e se entrega. Mas a história ainda não terminou, porque agora ele vai a julgamento de uma história que começa assim. Márcia está de bem com a vida. Mãe de um menino, ela trabalha nesta loja de conveniência. E é no trabalho que ela conhece Maurício. Sapequeia pra lá, sapequeia pra cá. E Márcia engravida. Tô grávida. Não acredito, tá grávida. E aí começam os problemas. Eu sou novo ainda, eu não quero um filho na minha vida agora, quer? não. Maurício não aceita a gravidez. Quer que ela faça um aborto. Tire o filho, sei lá, eu não quero filho. Você não vai assumir? Não, eu não quero filho agora, eu sou novo ainda. Mas Márcia não aceita. Diz para Maurício que prefere criar o segundo filho sozinho, que não precisa de um homem para viver. Eu não quero. Eu não sou vou novo ainda tirar, pra ter eu não filho, vou. eu não quero. Márcia está em casa quando o celular toca. Oi. Ela se arruma e avisa para a mãe que vai sair. Mãe, eu vou dar uma saída, tá bom? A mãe pede para a filha ficar em casa e descansar, mas nada fez. Mãe, 11 horas eu tô de volta. Márcia diz que volta por 11 da noite. Eu preciso sair, mãe. No caminho, um primo vê Márcia na rua e dá uma carona até um estacionamento. E aí, tudo bem? Vai ser o último a ver Márcia viva. As horas passam. Chega a madrugada. O dia amanhece. E nada de Márcia voltar. Enquanto ela não aparece, o telefone toca na casa da atual namorada de Maurício. É ele. O que você fez? Hã? Onde você tá? Que besteira que você fez, Maurício? Maurício diz que fez uma grande besteira. Mas não posso falar agora não. Eu fiz uma besteira. Mas não revela qual. Tchau. Alguns dias depois, o corpo de Márcia é encontrado na beira de uma estrada. A vida dessa mulher foi interrompida de forma violenta. O assassino é este homem, Maurício. Sou pilantra do... Isso mesmo!
A família de Márcia nunca aceitou a relação dos dois. Fiquei sabendo que ele não valia nada, que ele não prestava, que ele era mulher, que ele tinha um monte de mulher, sabe? Aí eu ainda até comentei com ela, Márcia, larga desse rapaz, você veio falar que esse rapaz não presta. Márcia vivia exatamente aqui nesta casa com toda a família. Ela, a mãe, os irmãos e também a filha do primeiro relacionamento, que hoje tem 4 anos. Ela estava muito feliz nos últimos tempos porque tinha acabado de conseguir um novo emprego em uma loja de conveniências. Aqui no bairro, todo mundo sempre gostou da Márcia, porque ela era vista por todos como uma pessoa feliz, alto astral, sinônimo de alegria. Ela vivia dando risada, indo na casa da gente, na casa das outras pessoas. Então a Márcia era sinônimo de alegria. Alto astral. Alto astral, exatamente. Uma pessoa que você chegava perto e já sentia uma energia boa. Por ter se tornado mãe muito jovem, a Márcia nunca foi muito de sair. A rotina dela era sempre a mesma, da casa e do trabalho para casa. Mas numa certa vez, Márcia conheceu Maurício. Em pouco tempo, já estavam namorando, mas o rapaz escondia um segredo. A relação entre Márcia e Maurício ia de vento em polpa. Os dois pareciam felizes e completamente apaixonados. Era aquele início de relação, sabe, em que tudo parece perfeito, mas alguma coisa não ia bem. A família começou a perceber um comportamento estranho por parte de Márcia. Em casa, a moça estava sempre quieta e calada. E ela ficou quieta. Ela ficava quieta, não ficou quieta, não era aquela menina mais que chegava alegre, brincando com todo mundo. Márcia foi até o médico, fez alguns exames e logo descobriu que estava grávida. Seria mãe mais uma vez. Ela, claro, ficou feliz com a notícia. A família também. Mas em breve, alguém não iria gostar nem um pouco dessa história. Esse alguém era Maurício. Mas por que ele ficaria tão incomodado com a gravidez da namorada? Logo, a família da jovem iria descobrir. Márcia não era a única mulher na vida de Maurício. Eu tinha uma moça que eu perguntei para ela, eu falei, Márcia, ele é casado? Ela falou assim, não, ele é separado. Ele tem os filhos dele, né? Ela ainda falou, deixa ele tem um menino, uma menina, mas ele não tem ninguém. O rapaz estava noivo e escondia tudo de Márcia. Ninguém desconfiava. Maurício queria que a jovem interrompesse a gravidez. A convivência entre Márcia e Maurício ia de mal a pior. O sonho da relação perfeita ficava cada vez mais distante e dava lugar a um verdadeiro pesadelo. Maurício, de qualquer jeito, queria que Márcia abortasse, que ela não tivesse o filho. Mas a moça não concordava com essa ideia. Maurício continuou fazendo ameaças. Mesmo não concordando com nada, Márcia seguia apaixonada. No dia do crime, Márcia saiu cedo de casa para trabalhar. Mais tarde, ela retornou e recebeu uma ligação de Maurício. Os dois marcaram um encontro. Mal sabia ela que o pior estava prestes a acontecer. Horas antes, mãe e filha conversaram pela última vez. Ela me abraçou, falou que me amava muito. Aí eu falei para ela assim, eu também te amo. Falei para ela, ela pegou e falou assim, mãe, eu te amo muito. Falou. Ela falou, trouxe um perfume para a senhora. Eu falei assim, Márcia, não precisava não, porque você tem que comprar as coisas pro neném, né? Eu peguei, abracei ela ainda. Ela pegou e saiu. Márcia, então, saiu de casa e começou a fazer esse caminho aqui. Ela atravessou a rua e seguiu por esse trajeto, bastante animada, porque ela tinha recebido a ligação do Maurício e ele falou o seguinte para ela, que estava disposto a aceitar a gravidez, não queria mais que Márcia abortasse e iria assumir o filho. Bom, ela então veio até esse ponto aqui para esperar o ônibus. Aí no meio do caminho, o primo passou de carro e deu uma carona para a moça. Deixou Márcia em um supermercado, local onde ela iria encontrar o assassino. Uma câmera de segurança gravou os últimos passos da vítima. Márcia caiu na armadilha. Era tudo mentira.
Quando os dois se encontraram, uma discussão começou. Maurício espancou e estrangulou a vítima até a morte. Depois, ele veio até essa estrada que fica a mais ou menos 14 quilômetros da casa de Márcia. O corpo da vítima foi jogado bem aqui, neste barranco, e encontrado poucos dias depois. Foi o irmão de Márcia quem encontrou o corpo. A vítima estava grávida de 4 meses. Maurício fugiu e se entregou 6 meses depois de cometer o crime. Isso mesmo! Ele fala que não sabia que ela estava grávida. Ele fala que não foi ele que fez isso. Ele fala uma coisa, fala outra. Entra em contradição. Só que o delegado falou que foi ele. O Maurício é um assassino que premeditou e matou, executou a Márcia, né, de uma maneira fria, calculista e por um motivo tão banal, né, porque ele matou ela para não assumir um filho que a própria Márcia disse que ele não precisava assumir. Dona Maria chora e ainda custa acreditar que a filha foi morta de forma tão brutal. A vida dela não vai voltar mais, né? Sei disso. Mas não me entra na minha cabeça que aconteceu isso. Me entra na minha cabeça que ele fez isso com ela, não me entra na minha cabeça que ela morreu, sabe? Na hora que eu penso que ela vai voltar. Mas tem hora que eu paro e penso, né? Ela vai voltar. Mas tem hora que aí bate aquele e fala, não vai voltar mais, né? Impressionante. Deixa eu dizer, esse Maurício, que se entregou à polícia, vai agora a julgamento. O julgamento já, pelo que eu fui informado, o julgamento já começou. E a questão é perguntar ao nosso Bruno Peruca, que é ele quem tem as informações sobre o julgamento. Diga lá, Bruno. Marcelo, muito boa tarde. O julgamento do Maurício começou à 13h de hoje, né, no Fórum de Mariporã. O que acontece? Nesse momento, testemunhas estão sendo ouvidas. Eu conversei agora há pouco, viu, Marcelo, por telefone, com um primo da vítima. E ele contou que o assassino ele não mostrou nenhum tipo de arrependimento até o momento. O julgamento não tem um horário definido para poder terminar. E a mãe da Márcia continua sentadinha na mesma cadeira, ouvindo tudo quietinha, e a família espera que o assassino pegue a pena máxima, viu, Marcelo? Todo mundo espera, que já que não é grande coisa. Mas você não está em Mariporã, porque eu conheço essa entrada aí, isso aí é o DEIC, não é? Exatamente, Marcelo. Exato. Bom, senão... Eu tô crente que você está em Mariporã, quem está em casa também. Então você tem que dizer, eu tô no DEIC, mas liguei lá em Mariporã, senão, para quem está vendo como eu, me dá uma sensação que eu estou sendo enganado. Mas não é por você, não. Então tá bom, meu garoto, valeu. Obrigado. Ok, Marcelo, obrigado. Valeu. Deixa eu contar aqui uma história, que é a história dessa moça. 24 anos, uma filhinha de 4, e ela vivia tranquila, esperando aparecer um outro alguém quando aparece Maurício. Maurício começa a namorar com Márcia e a coisa caminha bem, digamos. Até que num determinado momento, ela chega para Maurício e diz, estou grávida. Mas quando ela diz estou grávida, ela tem um sorriso nos lábios, um sorriso de satisfação. Maurício imediatamente diz para ela o seguinte, estou muito novo para ter filho. Márcia não sabia de uma coisa, que o que Maurício diz, que está muito novo, quase que não sai, né? Novo para ter filho. Tinha uma outra palavra que ele não disse parecida com novo, que ele tinha uma noiva. Maurício é noivo, ele já é separado, tem 2 filhos e está noivo para casar. Quando então ele começa a fazer sapé-que-aiá com Márcia, mas não conta
o que ocorre? Ocorre o seguinte. Ela fala com felicidade para ele que está grávida. E ele, uma das coisas que ele diz, que eu não conheço ofensa que possa ser maior, primeiro é dizer, né, que não quer. A segunda é aborta. A terceira é eu pago para você abortar. Quando ele disse isso, Márcia, então, o sorriso sumiu do rosto e ela disse, eu vou ter o filho. Pouco tempo depois, ele marca um encontro com ela. E ela aparece morta e ele desaparece. 6 meses depois, ele vai, se entrega à polícia. Os parentes dela, inclusive, estão na porta para dar uma surra nele. Hoje começou o julgamento de Maurício. Põe até a imagem dele sendo preso. Hoje começou, olha aí. Esse é o momento em que ele foi preso, depois de estar 6 meses desaparecido. Hoje começou o julgamento deste homem. O que aconteceu? Mas antes, a história começa assim. Márcia está de bem com a vida. Mãe de um menino, ela trabalha nesta loja de conveniência. E é no trabalho que ela conhece Maurício. Sapequeia pra lá, sapequeia pra cá. E Márcia engravida. Tô grávida. Não acredito, tá grávida. E aí começam os problemas. Eu sou novo ainda, eu não quero um filho na minha Como vida você não agora, quer? meu, não. Maurício não aceita a gravidez. Quer que ela faça um aborto. Eu tire o filho, sei lá, eu não quero filho. Você não vai assumir? Não, eu não quero filho agora, eu sou novo ainda. Mas Márcia não aceita. Diz para Maurício que prefere criar o segundo filho sozinho. Que não precisa de um homem para viver. Eu não quero. Eu não sou vou novo ainda tirar, pra ter eu não filho, vou. eu não quero. Márcia está em casa quando o celular toca. Foi. Ela se arruma e avisa para a mãe que vai sair. Mãe, eu vou dar uma saída, tá bom? A mãe pede para a filha ficar em casa e descansar, mas nada feito. Mãe, 11 horas eu tô de volta. Márcia diz que volta por 11 da noite. Eu preciso sair, mãe. No caminho, um primo vê Márcia na rua e dá uma carona até um estacionamento. Ei, tudo bem? Vai ser o último a ver Márcia viva. As horas passam. Chega a madrugada. O dia amanhece. E nada de Márcia voltar. Enquanto ela não aparece, o telefone toca na casa da atual namorada de Maurício. É ele. O que você fez? Hã? Onde você tá? Que besteira que você fez, Maurício? Maurício diz que fez uma grande besteira. Mas não posso falar agora não. Fiz uma besteira. Mas não revela qual. Tchau. Alguns dias depois, o corpo de Márcia é encontrado na beira de uma estrada. A vida dessa mulher foi interrompida de forma violenta. O assassino é este homem, Maurício. Eu sou pilantra do... Isso mesmo! A família de Márcia nunca aceitou a relação dos dois. Fiquei sabendo que ele não valia nada, que ele não prestava, que ele era mulher, que ele tinha um monte de mulher, sabe? Aí eu ainda até comentei com ela, falei, Márcia, larga desse rapaz, você veio falar que esse rapaz não presta. Márcia vivia exatamente aqui nesta casa com toda a família. Ela, a mãe, os irmãos e também a filha do primeiro relacionamento, que hoje tem 4 anos. Ela estava muito feliz nos últimos tempos porque tinha acabado de conseguir um novo emprego.
em uma loja de conveniências. Aqui no bairro, todo mundo sempre gostou da Márcia, porque ela era vista por todos como uma pessoa feliz, alto astral, sinônimo de alegria. Ela vivia dando risada, indo na casa da gente, na casa das outras pessoas. Então a Márcia era sinônimo de alegria aqui no bairro. Alto astral, exatamente. Uma pessoa que você chegava perto e já sentia uma energia boa. Por ter se tornado mãe muito jovem, a Márcia nunca foi muito de sair. A rotina dela era sempre a mesma, da casa e do trabalho para casa. Mas numa certa vez, Márcia conheceu Maurício. Em pouco tempo, já estavam namorando, mas o rapaz escondia um segredo. a relação entre Márcia e Maurício ia de vento em polpa. Os dois pareciam felizes e completamente apaixonados. Era aquele início de relação, sabe, em que tudo parece perfeito, mas alguma coisa não ia bem. A família começou a perceber um comportamento estranho por parte de Márcia. Em casa, a moça estava sempre quieta e calada. Ela ficou quieta. Ela ficava quieta, né, Bruno? Ficou quieta, não era aquela menina mais que chegava alegre, brincando com todo mundo. Márcia foi até o médico, fez alguns exames e logo descobriu que estava grávida. Seria mãe mais uma vez. Ela, claro, ficou feliz com a notícia. A família também. Mas em breve, alguém não iria gostar nem um pouco dessa história. Esse alguém era Maurício. Mas por que ele ficaria tão incomodado com a gravidez da namorada? Logo, a família da jovem iria descobrir. Márcia não era a única mulher na vida de Maurício. Eu tinha uma moça que eu perguntei para ela, ele falou, Márcia, ele não é casado? Ela falou assim, não, mas ele é separado. Ele tem o filho dele, né? Ela ainda falou, deixa aí, que tem um menino, uma menina, mas não, ele não tem ninguém. O rapaz estava noivo e escondia tudo de Márcia. Ninguém desconfiava. Maurício queria que a jovem interrompesse a gravidez. A convivência entre Márcia e Maurício ia de mal a pior. O sonho da relação perfeita ficava cada vez mais distante e dava lugar a um verdadeiro pesadelo. Maurício, de qualquer jeito, queria que Márcia abortasse, que ela não tivesse o filho. Mas a moça não concordava com essa ideia. Maurício continuou fazendo ameaças. Mesmo não concordando com nada, Márcia seguia apaixonada. No dia do crime, Márcia saiu cedo de casa para trabalhar. Mais tarde, ela retornou e recebeu uma ligação de Maurício. Os dois marcaram um encontro. Mal sabia ela que o pior estava prestes a acontecer. Horas antes, mãe e filha conversaram pela última vez. Ela me abraçou, falou que me amava muito. Aí eu falei para ela, eu também te amo. Falei para ela, ela pegou e falou assim, mãe, eu te amo muito. Ela falou. Ela botou um perfume para a senhora. Falou assim, Márcia, não precisava não, porque você tem que comprar para o nenê, né? Eu peguei, abracei ela ainda. Ela pegou e saiu. Márcia, então, saiu de casa e começou a fazer este caminho aqui. Ela atravessou a rua e seguiu por esse trajeto, bastante animada, porque ela tinha recebido a ligação do Maurício e ele falou o seguinte para ela, que estava disposto a aceitar a gravidez, não queria mais que Márcia abortasse e iria assumir o filho. Bom, ela então veio até este ponto aqui para esperar o ônibus. Aí no meio do caminho, o primo passou de carro e deu uma carona para a moça. Deixou Márcia em um supermercado, local onde ela iria encontrar o assassino. Uma câmera de segurança gravou os últimos passos da vítima. Márcia caiu na armadilha. Era tudo mentira. Quando os dois se encontraram, uma discussão começou. Maurício espancou e estrangulou a vítima até a morte. Depois, ele veio até essa estrada que fica a mais ou menos 14 quilômetros da casa de Márcia. O corpo da vítima foi jogado bem aqui, neste barranco, e encontrado poucos dias depois. Foi o irmão de Márcia quem encontrou o corpo. A vítima estava grávida de 4 meses. Maurício fugiu e se entregou
6 meses depois de cometer o crime. Sou pilantra do... Isso mesmo! Ele fala que não sabia que ela estava grávida. Ele fala que não foi ele que fez isso. Ele fala uma coisa, fala outra. Entra em contradição. Só que o delegado falou que foi ele. O Maurício é um assassino que premeditou e matou, executou a Márcia, né, de uma maneira fria, calculista e por um motivo tão banal, né, porque ele matou ela para não assumir um filho que a própria Márcia disse que ele não precisava assumir. Dona Maria chora e ainda custa acreditar que a filha foi morta de forma tão brutal. A vida dela não vai voltar mais, né? Sei disso. Mas não me entra na minha cabeça que aconteceu isso. Me entra na minha cabeça que ele fez isso com ela, não me entra na minha cabeça que ela morreu, sabe? Tem hora que eu penso que ela vai voltar, mas tem hora que eu paro e penso, né? Ah, ela vai voltar. Mas tem hora que aí bate aquele e fala, não vai voltar mais, né? O julgamento que começou hoje foi suspenso. Suspenso. Houve uma questão técnica entre defesa e acusação e essa questão começou sobre a questão da gravidez de Márcia, se ela estava grávida. A acusação comprovou que ela estava grávida, outras questões surgiram em relação a isso e o juiz determinou a suspensão do julgamento que vai continuar em janeiro próximo, portanto, no mês que vem. E ele continuará preso.